e digam: agora é o esse maravilhoso, simples, inquestionável, é o ápice da consciência e da evolução humana. Se você não chega no nível do Evangelho, você não atingiu o ápice da evolução humana, daquilo para o que eu, você, todos nós fomos criados. Nós não fomos criados para sermos um simulacro de primatas ou do Homo erectus ou só do Homo sapiens funcional. Nós fomos criados para nos tornarmos não só o Homo psíquicos, o homem almático, mas nós fomos, sobretudo, criados para nos tornarmos o Homo pneumáticos, esse ser espiritual que compreende coisas que estão para além da perspectiva imediata do que se vê da cara para fora. São aquelas pessoas que enxergam para dentro. É isso que o Evangelho produz na gente, nos dá nítido olhar do que está acontecendo à nossa volta e nos dá os parâmetros e os códigos de interpretação da realidade para que nós não sejamos enganados. Porque uma das coisas que Jesus mais repetiu, provavelmente tenha sido a que ele repetiu mais, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque você vê toda hora ele dizendo: sede vigilantes, não durmam, mantenham-se acordados, despertem-se, fiquem de olhos bem abertos, vigiem, prestem atenção, não vos deixeis enganar. Virão muitos, não poucos, muitos falsos cristos, muitos falsos messias, muitos falsos profetas, muitos falsos curadores, muitos falsos exorcistas, muitos falsos vendedores de milagres. Prestem atenção, muitas falsas promessas de que chegou a hora, chegou o dia, que as coisas agora são as determinantes e que se atingiu a um ponto aonde ou você adere ao que se está impondo ou você já está perdido num juízo que foi finalizado pela decisão de terceiros em relação a você. E muita gente vai vivendo nessa situação e presa, fica como aquele homem vegetando, aquela imagem colada, pregada, sem vida, sem mobilidade, presa a uma condição pré-estabelecida, pré-determinada, e não é para isso que nós fomos chamados no Evangelho, mas, ao contrário, como Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos ponhamos, pois, outra vez em nenhuma forma de jugo, de escravidão. Eu venho falando esses dias, enquanto eu estava falando um dia depois do outro, antes de ter que dar uma parada, sobre o mundo espiritual e sobre o fato de que ele não está restrito apenas ao que acontece a indivíduos, a pessoinhas como eu e você, mas ele se amplia e se relaciona com todas as formas de inteligência que existem no mundo visível e no mundo invisível. Inteligências individuais e inteligências coletivas.
O mundo espiritual se alimenta, como eu já falei milhares de vezes no passado, nos últimos 40 anos. Tenho livros com capítulos publicados, mensagens e mensagens, onde eu já falei sobre isso em lugares diferentes, os mais variados, inclusive várias vezes em Israel, aproveitando eventos bíblicos que ilustram esse fato, dizendo que os principados e potestades, os seres espirituais do mundo invisível, as forças pneumáticas do mal nas regiões invisíveis, as forças espirituais, as forças mediúnicas malignas que querem penetrar, obcecar, dominar, constranger, oprimir, sujeitar, moldar, condicionar, viciar a mente humana, atingem indivíduos tanto quanto atingem o inconsciente coletivo de uma geração inteira, ou de várias gerações. E é um processo que eu já expliquei muitas vezes, que se retroalimenta. A produção individual dos pensamentos, dos sonhos de cada um de nós, das angústias, dos pesadelos, das crenças, das produções culturais variadas, das poesias, dos ódios, dos sentimentos confusos, das frustrações, das amarguras, das escolhas de natureza política, econômica, social, ideológica, religiosa, todas essas coisas que compõem a expressão, o vazamento, o que de nós emana, querendo nós ou não querendo nós, sabendo nós ou não sabendo nada, mas acontece independentemente da gente, está acontecendo o tempo todo. Essas coisas são a comida, é a produção humana que alimenta principados, potestades, espíritos malignos, se alimentam de toda a produção da maldade humana, do ódio humano, da indiferença humana, da nossa perversidade, da nossa total falta de irreverência, da nossa morte, do carinho, do respeito, do amor à vida. Esses entes espirituais malignos se alimentam dos despachos da nossa perversidade, daquilo que a gente arreia como desejo maligno contra o próximo ou contra a vida, seja isso consciente ou seja inconscientemente. Eles comem isso, assim como lá em Gênesis diz que a serpente, que é uma imagem simbólica do tentador ali no Éden, no capítulo 3 do Gênesis, diz que ela passa a se alimentar do pó da terra. E é só uma figura, porque é claro que as serpentes não comem pó da terra, elas só é uma imagem, porque como elas rastejam e o homem anda, e depois se diz que ela morderia o calcanhar dele, aludindo a uma profecia relacionada ao Messias que viria, mas é outra história que eu não vou falar aqui agora. Mas essa imagem de o homem anda, levanta a poeira e a serpente vem, sempre na intenção de morder seu calcanhar, constrói essa imagem de que essas forças espirituais do mal se alimentam da produção do caminhar humano. Quando eu ando em amor, eu não alimento nada disso. Eu alimento outras dimensões. Como Paulo diz escrevendo aos Efésios. Quando eu ando em amor, em bondade, em graça, em justiça, em verdade, em sinceridade, buscando pureza de coração,
amor ao próximo, respeito pelos diferentes, concordando ou não concordando eu. Quando eu tenho essa atitude de Cristo e eu aprendo a ir pensando conforme os pensamentos de Jesus, que são os mandamentos do Evangelho, que são resumidos a amar o próximo como a si mesmo. Quando eu vivo assim, Paulo diz aos Efésios que eu manifesto perplexidade a anjos, a seres espirituais elevados. Anjos aprendem comigo que sou um verme ambivalente, que sou um mamífero, que evoluí como mamífero, mas ganhei o sopro da divindade e a consciência do eterno, de modo que eu sou uma síntese de mortalidade e de infinitude. Eu sou uma síntese do que é completamente terminal fisicamente e daquilo que não conhece fim de existência. Eu sou a síntese dimensional mais chocante que anjos e principados e potestades veem, a tal ponto que Paulo diz que esses seres espirituais, quando existe uma igreja verdadeira, feita de gente verdadeira, que anda no amor de Cristo, no Evangelho, e que ama o próximo como a si mesmo, independentemente de quem é o próximo, isso choca principados e potestades, perplexifica anjos diante da graça de Deus, que controla mamíferos predadores e os vai fazendo se transformarem em entes angelicais, cheios do Espírito de Deus e da alegria de Deus e do amor de Deus e da alegria de Deus na vida deles. Isso choca todo mundo. Choca anjos e choca seres malignos. Porque esses seres se alimentam, assim como seres espirituais do bem aprendem a sabedoria, como Paulo diz, aprendem a sabedoria com esses que vivem a realidade do Evangelho, no meio de tanta ambivalência e ambiguidade, que é o que caracteriza a nossa vida nesse corpo mortal. De um outro lado, as forças espirituais malignas se alimentam da malignidade da minha existência, da sua, do nosso conjunto social, alimentam-se da produção planetária coletiva, os entes nas escalas mais elevadas, porque a gente está lidando com círculos concêntricos de poder à volta da nossa realidade humana, até chegarmos àqueles níveis mais elevados. Paulo, contando, listando, sem ser exaustivo, no Novo Testamento, menciona cerca de 9 ou 10 camadas dimensionais. A mesma coisa a gente encontra no livro de Enoque. 9 ou 10 camadas dimensionais. No livro de Enoque, de fato, são 10. Você vê uma alusão de como Paulo usa essa imagem dessa cosmologia espiritual do livro de Enoque, especialmente do livro do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, e a própria teologia descrita por Paulo nas suas cartas, se alimentam mais ou menos e designam essas camadas que vão crescendo, daquilo que oprime um indivíduo para aquilo que vai crescendo e se tornando familiar, vai se tornando de coletividade relacionada a uma cidade, a um país,
a um hemisfério frequentemente, ao mundo todo e vai virando, e vai se transformando, ou vai se transmutando, ou vai piorando de acordo com a produção humana. Quanto pior seja a produção humana, piores serão os poderes dos principados e potestades do mal atacando a gente, a nossa sociedade, a nossa coletividade, o nosso planeta. E há uma teoria vinculada à mecânica quântica, na física, que é a chamada teoria das cordas, que também nos apresenta cerca de 9 ou 10 variações de dimensões paralelas à nossa volta. Pelo menos até aqui, até hoje, é por aí que a teoria das cordas está. Ou seja, existe uma confluência que vai da escritura da Bíblia no Velho Testamento, do Novo Testamento, do que Jesus ensinou sobre camadas e dimensões, do que Paulo, mais do que qualquer outro, mas também Pedro e Judas, o irmão de Jesus, aludiu à mesma coisa, estão presentes aí. E a maioria de nós não se dá conta de que, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil hoje, que é uma coisa completamente inédita, daqui a 2 anos e alguns meses eu farei 70 anos. Eu nunca pensei que eu viveria 70 anos. E eu, daqui a pouco, chego. E agora eu estou com vontade de ir aos 80. E quando eu chegar aos 80, provavelmente vai me dar vontade de também ir aos 90. E se eu chegar aos 90, talvez me dê vontade, se eu estiver ainda com esse esqueletinho aqui em condições de manobrabilidade, talvez eu queira ir até os 100, se eu tiver lucidez, para poder participar, pelo menos rir e me alegrar com os meus bisnetos, que já estarão da idade dos meus netos. Já tenho neta de 23. Então, imaginem, eu quero ser um bisavô ainda, quero ter a alegria de ver meus netinhos produzirem uma nova geração para ser ensinada no amor no Evangelho. Assim como a gente passa esse bem e colhe o fruto desse bem na vida dos filhos, por outro lado, a gente tem também as outras possibilidades. Você entra nessa loucura dentro da qual nós estamos agora, sem nenhum senso crítico, sem vigiar a mente e o coração, e você passa inconscientemente a trabalhar em favor do aumento da malignidade. Por exemplo, nesse tempo de tanto ódio, e é um tempo horroroso, de muito ódio, como eu nunca vi antes, era o que eu vinha dizendo, nesses quase 70 anos eu não vi com os meus olhos. E antes desse tempo, de tudo que eu leio, conheço, pesquiso da história do Brasil, nós não tivemos também nenhum tempo que nem de longe tenha se assemelhado ao que está acontecendo agora. É um período híbrido de espírito ditatorial num ambiente de preservação ou tentativa de preservação democrática, onde os grupos e as alternâncias de interesse e de desejo se chocam nesse clash diário, o tempo todo, exaustivo, cansativo, que vai drenando as nossas almas, que vai deixando um monte de gente em estado de exasperação, semi-homicida e alguns em estado de atitude homicida, como a gente está assistindo. Isso aí é uma manifestação de um banquete de vampiros que nós estamos oferecendo a camadas e camadas espirituais
que se alimentam disso. Aí você diz, escuta, Caio, você tem certeza que o que você está dizendo, de fato, tem a sua consubstanciação na Escritura? Ah, eu tenho, do Gênesis ao Apocalipse. É que eu não estou aqui para isso hoje, não tenho nem tempo para isso. Isso era para ser um curso que eu pretendo ainda fazer e oferecer nos detalhes, e várias aulas, e mostrando na história esses desenvolvimentos, como é que aconteceram. Mas ficando aqui entre nós, no dia de hoje, se a sua pergunta é essa, para eu não ter que falar tudo e me resumir a algo muito simples, que está aqui, por exemplo, nessa Bíblia grande da minha mulher, que eu consigo ler sem os meus óculos de grau, e eu não estou podendo, estou usando óculos escuros para me proteger das luzes, que o olho esquerdo ainda está muito sensível. Então, diz aqui Marcos, no capítulo 5, numa passagem sobre a qual eu já falei centenas de vezes. E tenho 3 ou 4 livros que têm capítulos a respeito dessa passagem, que em si é uma história lindíssima e forte para ilustrar o que eu estou dizendo. É daquele endemoninhado de Gadara, ou de Geresa, que fica do outro lado do Mar da Galileia, onde hoje é a Jordânia. E Geresa está preservada, é uma das melhores ruínas para a gente visitar na Jordânia, e dá para só atravessar o Jordão, ir lá visitar e voltar para Israel. É fácil. É onde eu já estive muitas vezes, onde eu já falei sobre esse texto lá mesmo muitas vezes. E o que, de fato, esse texto de Marcos 5, do verso 1 até ao verso 20, está nos dizendo? É a história daquele homem que ninguém conseguia controlar, que era um endemoninhado, que quebrava correntes, cadeias, arrombava prisões, vivia nos sepulcros, se alimentava de tudo que aparecesse. Era um indivíduo que, nas nossas categorias, cairia num nível de descrição completamente mórbida e intragável. Ele vivia nos cemitérios, desenterrando covas, pegando pedaços de corpos, se alimentando de qualquer coisa que viesse. Era um bicho descontrolado há anos e que ninguém segurava e todos tinham pavor dele. Está aqui, depois você lê e entende. E aí, quando Jesus atravessou para o lado de lá e chegou ali, e esse é um texto que me impressiona sempre tanto, que eu cheguei a escrever um musical chamado Musical do Gadareno, com 13 letras, mais ou menos, ou 14, que já foi musicado uma vez e está sendo remusicado agora por um grupo de amigos. Tiago Arraes, o Leonardo Gonçalves, estão já provavelmente na última música, e eu quero lançar, mas fecha parênteses. Então, quando Jesus chega do outro lado do mar, que esse homem vê Jesus, ele sai correndo na direção de Jesus, correndo. E aí ele diz para Jesus, Jesus, Nazareno, tu vieste nos perder antes da hora? Por que tu estás antecipando o nosso juízo? Aí Jesus olhou e foi andando na direção dele e disse, espírito imundo, sai desse homem. Aí o homem vem com essa palavra, por favor, tu vieste antecipar a nossa desgraça, o nosso juízo. E aí é quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? É a única vez que Jesus pergunta a um espírito imundo, num ser humano, essa pergunta, qual é o teu nome? Jesus não faz anamnese de demônio,
não fica fazendo pesquisa hereditária para saber de onde é que os bichos vieram. Não, ele sabe tudo. E demônio na vida humana é para sair, não é para ser objeto de uma relação de nutrição. De modo que ele vem e faz essa única pergunta nessa única vez: qual é o teu nome? Porque ele viu que havia uma anomalia demoníaca total na vida daquela pessoinha, aquela criatura humana, daquele indivíduo miserável aos extremos. E aí a resposta que o indivíduo deu foi: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos, legião. E é interessante que é uma declaração política, 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 porque era também uma denúncia, porque as legiões romanas estavam ali acampadas, já havia pelo menos 60 anos que elas estavam acampadas em vários lugares da Palestina. E ali era um dos lugares aonde havia uma legião romana, com os seus 5.000 homens, 6.000 homens, 4.000 homens, dependendo do tamanho da legião. E antes da legião romana estar ali há 60 anos, com o tacão, com a pata romana em cima daquela comunidade, aquela mesma comunidade humana, aquele grupo, tinha sofrido os últimos 300 anos opressão de forças políticas antagônicas. Por exemplo, em primeiro lugar, chegou Alexandre o Grande e dominou toda aquela área e colocou todos, em toda a região da Grécia, da Mesopotâmia, ele foi até a Índia e da Macedônia, desculpa, e da região da Grécia, ele foi até o norte do Egito e tomou conta do Egito. A Palestina estava no meio. Foi uma brincadeira tomar conta da Palestina, virou só estrada para hordas de guerreiros de Alexandre. Alexandre morre. O reino é dividido em 4. E 2 dos seus generais, desses 4, dividiram um pedaço do reino de Alexandre daquela área entre os que estavam ao norte, que eram os Seleucidas, e ao sul, com base no Egito, na família de Cleópatra, os Ptolomeus, que também passaram a guerrear entre si. E o campo de batalha era a Palestina, e na Palestina o melhor lugar para o campo de batalha era onde hoje é a Jordânia, era Geresa, era Gadara. Tanto é que a cidade ganhou o nome dos conflitos, 300 anos de briga, de conflito, de dominação, e depois que os Ptolomeus e os Seleucidas foram vencidos pelos romanos, agora era a legião romana, era a política esmagando a alma humana de dia e de noite, sem autodeterminação para nenhum deles, há mais de 300 anos, fazendo vontades ditatoriais, criaram uma cultura de ditatorialidade de tal modo que até o nome da cidade, Geresa, vem da raiz hebraica da palavra ger, que significa aquele que é o possuído, ou aquele que está sob dominação, aquele que existe sob opressão. Esse é o nome da cidade, são os oprimidos. É a terra de Geresa, dos que vivem sob essa opressão. O que aconteceu na história acabou dando nome, batizando o lugar, e não apenas batizou o lugar, determinou a atmosfera espiritual do lugar, a ponto que a gente lê aqui no verso 10, que quando Jesus manda os espíritos saírem do homem,
e perguntou qual é o teu nome, eles disseram, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Aí o verso 10 diz aqui assim, e rogou-lhe encarecidamente o demônio, os espíritos no homem, esse ser humano possuído por essas forças espirituais, rogou encarecidamente a Jesus que não hoje não mandasse aqueles espíritos. Quem fala é um homem, por isso é um singular, rogou-lhe, foi um indivíduo. Agora, ele fala em nome de uma multidão dentro dele. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse, não mandasse eles, todos eles, para fora do país. O conceito de país aqui é diferente do nosso conceito de país ocidental, do nosso conceito de país pós-república, depois da consciência de democracia, era um outro mundo. País aqui era um conjunto cultural que não precisava ser muito grande. Era o que hoje nós determinaríamos como uma província mais fechada, com sua língua, sua cultura, sua história, suas dores, suas frustrações, seus malucos, suas impotências, sua incapacidade de saber o rumo, sua falta de autodeterminação e o vício deles de entregarem o destino de suas vidas a terceiros. Já tinham sido Seleucidas e Ptolomeus durante 300 anos, e agora, por 60 anos, eram os romanos, que eram a força volitiva que determinava quem eles eram, o que eles deveriam querer, o que eles deveriam fazer, o que lhes era concedido e o que não lhes era concedido. E eles tinham naquele homem uma expressão manifesta, metaforizada, simbolizada e encarnada do próprio estado coletivo da região inteira, que era possessa, dominada, controlada, sem autodeterminação, que vivia sob a imposição de terceiros. E aqui o texto diz que esses seres no homem tinham se viciado naquela cultura. Quando Jesus diz, sai, eles disseram, por favor, não nos mandes para fora do país. Não nos mandes para fora do Brasil. Não nos mandes para fora dos Estados Unidos. Não nos mandes para fora da Venezuela. Não nos mandes para fora de Cuba. Não nos mandes para fora da Alemanha. Não nos mandes para fora da Rússia. Não nos mandes para fora da Ucrânia. Não nos mandes para fora de Israel. Não nos mandes para fora do Irã. Não nos mandes para fora da Coreia do Norte. Não nos mandes para fora da Guatemala. Não nos mandes para fora da Argentina. Como diz o profeta Daniel, cada uma dessas nações tem os seus principados e as suas potestades. Daniel, en passant, ele menciona o principado da Pérsia, o principado da Grécia, ele descreve os movimentos dos Ptolomeus e dos Seleucidas, descreve Cleópatra, alguns séculos antes dela nascer, e diz que o príncipe de Israel, o principado de Israel, que era Miguel, estava em guerra, enquanto Israel estava no exílio persa, que tinha começado no exílio em Babilônia, agora já estavam sob o domínio persa, no mesmo período de exílio.
O que se diz é que havia uma guerra nos céus pela libertação de Israel, que só veio acontecer com o édito do Ciro o Grande, que foi quem concedeu a Israel a permissão para tentar voltar para sua terra natal, o original. E Daniel descreve isso como um conflito de seres alienígenas, extraterrestres, que Ezequiel também descreve a mesma coisa, com aparatos, rodas. São visões inconcebíveis. Para a mente antiga era impossível eles entenderem o que estava acontecendo. Para a nossa mente é chocante, menos do que era para deles. Eles não tinham nenhuma referência para analisar ou avaliar ou medir o que estava acontecendo, mas sabiam que sobre a cabeça deles, numa dimensão ou em várias camadas dimensionais acima, tinha uma guerra espiritual pela alma deles, pela vida deles, pelo futuro deles, pelo destino deles, pela dominação deles. Não nos mandes para fora do país. Não nos mandes para fora do país. O Brasil está vivendo hoje uma situação dessa. E, na minha maneira de ver, eu não vim aqui para brigar com ninguém, estou pregando o Evangelho, segundo eu tenho entendido nos últimos 50 anos. O que nós temos aqui no Brasil, no dia de hoje, é uma grande luta espiritual. De um lado, existem forças da ditatorialidade, da dominação, da anti-expressão livre do povo. São forças de desconstrução institucional, de desconstrução em todos os níveis daquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo chama em Romanos 13 de autoridade, que de fato é a palavra exousia, que define autoridade em geral, não uma pessoa necessariamente, mas o mundo espiritual acima de tudo. A mesma palavra é utilizada em contextos diferentes para designar desde uma autoridade humana, boa ou má, até aquelas manifestações espirituais, como quando em 1 Coríntios 11, Paulo diz aos de Corinto, da igreja, e as mulheres deveriam colocar véu na cabeça, por causa do contexto cultural lá de Corinto, é uma história longa que eu não tenho agora aqui tempo para explicar, e ele diz, por causa dos anjos, ele está fazendo uma alusão direta ao livro de Enoque e a Gênesis, no capítulo 6, que diz que os anjos possuíram as filhas dos homens e geraram filhos híbridos com elas. É o eco de Gênesis 6 e do livro de Enoque que repercute nas falas de Paulo e dos demais apóstolos em várias ocasiões. Então, essa ideia de que nós estamos aqui e cercados em níveis, em camadas, em dimensões diferentes por todo tipo de entes e criaturas do bem e do mal, a ponto de que a gente tem aquela ilustração interessante do profeta Eliseu, quando os sírios vieram prendê-lo, vieram de Damasco para prender Eliseu no norte de Israel, onde ele morava, na região de Samaria. E aí, de manhã, quando o dia amanheceu, o servo de Eliseu, Geazi, abriu a porta da casinha onde moravam e viram aquela multidão de exércitos e de escudos e de armas que vieram da Síria para prender o profeta Eliseu.
que recebia revelações de Deus e contava para o rei de Israel aonde as emboscadas dos sírios estariam. Era como um GPS humano, o Eliseu. E aí, quando disseram para os sírios que era o Eliseu que dizia quais eram as estratégias deles para pegarem os israelitas, eles resolveram prender Eliseu. E aí, Geazi abriu a porta, viu aquela multidão, aquele brilho dos escudos, das espadas, entrou correndo e disse: olha, Eliseu saiu, olhou na maior calma, virou-se para Geazi. Eu posso até vê-lo dando um leve sorriso, meigo e calmo, e dizendo: Geazi, olha bem, mais, muito mais, são os que estão conosco, Geazi. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi para que ele visse atrás das linhas inimigas aqueles carros de fogo com os seus cavaleiros, aqueles entes tomados de uma força, de uma energia, de um poder, de uma glória absolutamente indescritível, que estavam ali para cuidar daquele homenzinho e do seu servo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O apóstolo João diz a mesma coisa, diz que o mundo jaz no maligno e que há muitos anticristos desse mundo. Virá a ser descrito um anticristo. Mas antes disso, João diz que a história humana toda está cheia de anticristos. Ela tem sido marcada, nesses 2000 anos, por uma multidão de anticristos. Praticamente quase todos os povos da Terra já tiveram o seu simulacro de anticristo, que são esses seres anti-vida, anti-amor, anti-igualdade, anti-compaixão, anti-misericórdia. São esses seres da dominação, do controle, da imposição, da vitória a qualquer preço. Do tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. São essas forças do vale tudo, aonde pode-se mentir à vontade, o importante é atingir objetivos. Aonde quer que esse espírito esteja presente, aonde quer que a vida humana seja desconsiderada em relação a nível social, a nível econômico, a nível cultural, ou a qualquer que seja a expressão da pessoalidade humana diferenciada dos demais, quem quer que assim seja, é objeto de marginalização, de ostracismo, aonde quer que o espírito seja esse, podendo chegar aos extremos que a gente já viu na humanidade, os extremos de Calígula, os extremos de Nero, que era um anticristo para o apóstolo João no Apocalipse, Domiciano, que também foi um anticristo do ponto de vista de João no Apocalipse, e uma quantidade enorme de soberanos perversos, tanto na história romana como no resto da história humana. Gengis Khan, com seu desejo de dominação, ou mesmo Alexandre o Grande, com aquele narcisismo incontrolável, dominação enorme, tirando e suprimindo a liberdade de expressão dos indivíduos e dos povos, onde quer que isso se manifeste, tenha sido no passado, ou sejam as colonizações contemporâneas que aconteceram durante esses últimos 2000 anos, especialmente do século XVI para cá, que mataram milhões de indígenas na América Latina, que introjetaram um espírito, um complexo de inferioridade, um complexo de pobreza, um complexo de impotência, um complexo de tristeza,
no continente inteiro, um continente triste, um continente melancólico, um continente com as suas expressões de liberdade sendo totalmente suprimidas numa alternância que não se cansa há séculos. É uma potestade que, no máximo, é interrompida por pequenas alternâncias para depois voltar à mesma repetição. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos vivendo, provavelmente, o nosso momento hitleriano. O pior momento que a história humana provavelmente já viu, historicamente testemunhado e com todos os rigores da documentação fotográfica e de filmes, foi o Holocausto dos Judeus na Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em si, e a ação de Hitler, da SS e dos seus exércitos, praticando as manifestações mais demoníacas que a história humana jamais tinha assistido em termos de desumanização e satanização do olhar humano projetado na direção do pobre. Agora, aqui no Brasil, tudo que a gente tinha até então, até a ditadura, comparado com outras ditaduras, foi horrível. Toda ditadura é um inferno. Mas a nossa, comparada e colocada na escala do inferno de Dante, está longe de ser a camada mais profunda do inferno. A camada mais profunda do inferno, usando Dante como referência, foi o nazismo de Hitler. Depois a gente tem o comunismo de Stalin, com horrores terríveis praticados contra o seu próprio povo, com milhões de mortos impiedosamente. São forças demoníacas tomando conta de um país, no conceito atual de país. E aqui esses demônios dizem: não nos mandes para fora do país, porque a gente está aculturado. Nós já nos habituamos e a gente vê esse aculturamento de principados e potestades com as dimensões culturais da própria nação, do próprio país. Por exemplo, eu poderia dar 30 exemplos, mas eu vou dar só o da Rússia atual, que vem dos czares, durante muitos séculos de dominação czarista, sem nenhuma liberdade e total exploração. Aí vem a Revolução Bolchevique, os czares caem, são mortos, e aí institui-se o comunismo marxista-leninista durante 70 anos, e ele foi virando stalinista, foi virando... Dentro do comunismo houve alterações e alterações, e veio a cair e acabar em 1989. E aí a gente olhou para aquilo, eu olhei, sentado numa poltrona, na Califórnia, em Claremont, quando eu morava lá, vendo o muro cair. Ganhei os meus pedaços de pedra do muro de Berlim e disse: graças a Deus, que privilégio ter vivido para ver essa cortina de ferro acabar e ver a nação alemã se reunificar e ver os povos do leste europeu ganharem a sua autonomia existencial coletiva para reaprenderem a sua autodeterminação. Para mim e para todo mundo foi um momento de muita alegria. Aí vamos voltar à Rússia. Aí tem um momento rápido, gorbacheviano, Gorbachev, trouxe aquele alívio. Alguns poucos anos de oxigenação. Mas, estranhamente, a população russa estava tão acostumada, mesmo passando fome nas últimas décadas, mas com o comunismo, que quiseram derrubar o Gorbachev, porque não estavam gostando da democracia.
Aí o Yeltsin teve que se levantar, bancar a democracia contra as vontades de uma minoria raivosa que queria reimplantar o comunismo, embora a maioria do povo já não quisesse. E aí deu a impressão de que agora estava tudo solidificado. Era democracia, voto, liberdade, uma sociedade aberta para todo mundo. Aí o Yeltsin resolveu indicar o Putin para ser o candidato dele nas eleições que haveria. E deu toda a força, e como ele era o cara em ascendência, em poder, já estava velho, mas tinha o respeito da maioria, e eu estou falando do Yeltsin, que tomava uma cana violenta. Uma vez que o Putin, indicado por ele, foi eleito, o Putin nunca mais o recebeu, nem atendeu um telefonema dele. Tem um filme aí que vocês devem achar, um documentário, eu creio que é no Netflix, chamado As Testemunhas de Putin, que são os caras que viveram para contar a história dessas traições todas. E vejam só, o Putin não queria mais o comunismo, não há comunismo na União Soviética, mas ele não queria abrir mão da ditatorialidade czarista. E foi o que ele implantou, uma autocracia sem a unção dos czares, mas na intenção de reconstituir o antigo Império Russo. É por isso que a Ucrânia tem que ser trazida, alguns outros povos têm que ser anexados para o velho Império czarista, que já acabou há muito tempo, mas esse é o sonho dele. Por quê? Porque mudou até o sistema, eles hoje se definem de um outro modo, o comunismo acabou, mas o espírito de autocracia, de dominação, de convergência, de controle total, absoluto, não foi embora. Mudaram-se os nomes de batismos, mas os principados, as potestades, continuam presentes no mesmo país, mantendo a mesma cultura, o mesmo espírito, a mesma acomodação, a mesma quietude, a mesma placidez perversa diante do que é imposto a eles e do que, se eles quisessem se rebelar contra, em 2 tempos eles viravam o jogo, mas não tem nem coragem para pensar no assunto. E é assim em vários outros lugares. Você veja os Estados Unidos. Até hoje, os Estados Unidos não se libertaram dos principados e potestades da discriminação, do racismo, que tem um ódio enorme a pretos, a índios, a pobres mexicanos que só servem para mão de obra barata, que abominam seres democratas. Por isso, a guerra civil entre o Norte e o Sul cessou e a vitória conquistada por Abraham Lincoln se estabeleceu e os Estados Unidos ganharam uma bandeira de unificação, mas a desunião está presente até hoje. Entre o Norte, democrata, e o Sul, republicano e ultradireitista, especialmente no que diz respeito à Igreja Evangélica, ou Evangelical, dos Estados Unidos, incluindo o guarda-chuva todo, que representa um principado racista. Os crentes americanos do Sul são racistas. Pretos continuam a se congregar em congregações de pretos. A ascendência do preto no sul dos Estados Unidos só se dá com base em muito dinheiro,
ou em muita documentação de elevação acadêmica, e assim mesmo ainda é com o olho virado que o preto se assenta num banco de igreja batista branca no sul dos Estados Unidos, porque o mesmo principado e potestade está presente. O evangelho não adiantou de nada nos Estados Unidos, porque não mudou a cultura, não mudou a mentalidade. Vocês vejam, o Trump era um indivíduo que em qualquer outro momento da história jamais seria escolhido por cristãos para representá-los como presidente dos Estados Unidos. Mas você veja que o sul dos Estados Unidos, conservadoríssimo em tudo, especialmente em questões de natureza sexual e de costumes, houve um áudio do Trump dizendo para uma pessoa como é que ele fazia para pegar tudo que a mulher gostosa, que o negócio era ter dinheiro, que era isso e aquilo, e trair era normal, gravado durante horas, passado no país inteiro, antes das eleições. E o que é que aconteceu? Os evangélicos mudaram o voto? Não. Porque para os evangélicos não importa se o cara é um canalha, um cretino, se ele é um mentiroso, se ele é diabólico nas ações dele, se ele não tem coração. Para os evangélicos não importa, desde que o cara prometa: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí eles vão, fazem fila indiana e vão se ajoelhando, liderança por liderança, saem cheios de privilégios, de poderes. A mesma coisa que Constantino fez no quarto século é o que vem sendo repetido nesses últimos 1.700 anos de renovação de principados e potestades que adoram viver no meio da igreja, dominar a igreja, estimular a igreja ao oposto. Não a sabedoria do evangelho, mas a contradição do evangelho praticada em nome de Jesus, em nome de Cristo, como a gente vê hoje esses principados e potestades presentes no Brasil, que não chegaram outro dia, eles vêm crescendo. Eu estou há anos observando a evolução desse fenômeno. Ele vem aumentando, com alguns setbacks, mas depois ele se refaz, até que chega o dia e a hora, quando o inconsciente coletivo se satura daquele espírito, daquelas emissões espirituais que vêm de todos os lados. Entre nós vem desse ódio da igreja, desse espírito discriminatório, desse espírito de separação, desse espírito escatológico de infernização do próximo, presentes há anos, desde praticamente a chegada dos primeiros missionários aqui. Logo, esse espírito foi crescendo, primeiro como complexo de inferioridade, depois como um desejo de poder, que vem aumentando, e já tem pelo menos 45 anos que eu ouço vários evangélicos dizerem: no dia que nós conseguirmos ser a maioria, nós vamos virar esse país ao contrário. E não estão falando de tornar o país melhor, só estão falando em terem os seus próprios ayatolás e a dominação do país posta nas suas mãos, como hoje a gente já vê acontecendo, e a perspectiva de que tente-se fazer com que continue a acontecer, porque há muito mais poder desses principados e potestades a serem absorvidos e encarnados pela igreja. Não nos mandes para fora do país. A gente gosta de habitar a igreja evangélica. A gente gosta dessa religião de raiva, de ódio, de uns contra os outros. A gente gosta dessas políticas separatistas. A gente gosta daqueles que erguem muros,
que Jesus veio para derrubar, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Cristo veio para derrubar todos os muros de separação entre homem e mulher, entre escravos e livres, entre gregos, judeus e etnias. Em Cristo Jesus não há sexismo. Em Cristo Jesus não existe racismo. Em Cristo Jesus não existe arianismo, supremacismo étnico, porque em Cristo todos são um. Todos os que são de Cristo são um em Cristo e desconsideram todas essas coisas contra as quais Jesus morreu, pelas quais Jesus morreu e ressuscitou para que no coração dos seus discípulos, de verdade para valer, essas coisas morressem, acabassem e inexistissem. Mas, ao contrário, principados e potestades reavivam isso. Não é o Espírito Santo que está dando testemunho disso na igreja no Brasil, são demônios, demônios nos cultos. Como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele disse: vocês estão pensando que aqueles sacrifícios que Israel ofereceu a Deus no deserto, naqueles 40 anos, foram sacrifícios que Deus recebeu? E ele responde: não. Com efeito, eu vos digo, foi a demônios que eles sacrificaram, porque o espírito deles era mau, era de incredulidade, de ódio, de separatismo, de inveja, de ciúme, de disputa, de vontade de poder. Tentaram desbancar, tirar Moisés da reta muitas vezes. Até a irmã e o irmão, Miriam e Arão, num determinado momento, sucumbiram a essa tentação. E foi por isso que aquela geração toda teve que morrer no deserto, ninguém entrou na terra prometida. Porque em nome do culto a Deus sacrificaram a demônios. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, não é nenhuma invenção minha. Aí quem leu o Apocalipse, capítulos 2 e 3, daquelas 7 igrejas do Apocalipse, você vê como Jesus diz o tempo todo: olha, para algumas daquelas igrejas, vocês estão aí, viraram sinagoga de Satanás. Vocês toleram aqueles que cultuam a Satanás, aonde está o trono de Satanás, que era o culto ao imperador. Era o culto ao imperador romano. Jesus diz através de João no Apocalipse que tinha uma quantidade enorme de gente da igreja praticando aquele culto contra o Espírito de Cristo, contra o Evangelho, e fazendo hibridizações para não perderem de todo o poder, nem em Pérgamo, nem em Laodiceia, nem em diversas outras comunidades em relação às quais ele diz: olha, se vocês não se arrependerem, eu venho, eu tiro, eu acabo com vocês. E você viaja hoje por aquelas 7 igrejas do Apocalipse, não tem nenhuma de pé. Acabou tudo. Tudo virou só história, porque Jesus não tem nenhum compromisso com igrejas que se entregam a principados e potestades malignos, que não aprendem a sabedoria de Deus no Evangelho e que não vivem o amor de Deus encarnado em todas as práticas da vida. Basta deixar, como Jesus disse, a casa interior do coração vazia e ornamentada, que vêm outros espíritos malignos piores, e aquele que era o que possuía originalmente traz outros 7 piores do que ele, e o segundo estado é pior do que o primeiro.
E eu venho assistindo durante toda a minha vida isso só piorar, piorar e piorar. Eu vejo gente jovem que não viu nada, não enxergou ainda nem o próprio umbigo, passando vaticínios, me xingando, me mandando para o inferno. A minha culpa é ver o que vocês não viram, é entender o que vocês não entendem, é a minha profundidade na Escritura, que nenhum dos mestres de vocês tem, é a convicção do Evangelho em mim, que vocês não encontram idêntica em ninguém, e é a minha disposição de botar a cara para ser esfolada por aquilo que eu creio. E aí você olha isso e diz, é um presunçoso. E aí me manda para o inferno, para todos os lugares, mas eu sei a quem eu represento. Eu sei que eu sou uma voz no deserto. E sei que os que dizem coisas semelhantes nem sempre têm a coragem de dizerem com a mesma violência profética, com a mesma intensidade profética, com a mesma espada profética, com a mesma navalha profética, com a mesma explicitude profética. Então, que pague eu o preço, mas eu não vou ficar calado vendo essa coisa se demonizar. Dia a dia, dia a dia, a gente está agora a ponto, e há dias. Deus nos livre disso, mas pode acontecer de fazermos a pior escolha coletiva, de lotarmos o inconsciente coletivo da nação de um ódio tamanho que poderia vir a se derramar um dilúvio de banho de sangue entre nós, porque esse pessoal que está aí não está brincando, eles estão dispostos a tudo e a qualquer coisa, só não enxerga quem ficou cego e que fica pensando que a nossa luta espiritual é contra aonde é que um ser humano bota o pinto dele, se ele bota numa vagina de mulher ou se bota num ânus humano. Aí, por causa disso, Deus amaldiçoa um país inteiro e destrói a nação. Ficam pensando que a pauta de Deus tem a ver com quem vai à igreja e quem não vai à igreja. E que qualquer coisa ruim que aconteça no Brasil é porque a maioria ainda não vai à igreja evangélica. E não conseguem nem enxergar que não existe uma única sociedade brasileira que consiga ser pior, mais feia, nojenta e abjeta do que a igreja evangélica vem se tornando quase na sua totalidade. Há exceções, mas infelizmente são só exceções. A grande regra é outra. Infelizmente, eu digo com dor no meu coração, como falei ontem a 2, 3 amigos meus que me disseram, Caio, será que às vezes você não faz generalizações? Eu digo, me diga quais são. Me digam onde estão essas igrejas onde vocês podem mandar gente para ir sem se escandalizar. Me digam, me nomeiem algumas. Eu conheço igrejas de amigos meus em São Paulo, no Rio, em São Luís, em Pernambuco, em João Pessoa, na Bahia, em vários lugares do Brasil, lugares bons, mas são a minoria. Eles não chegam estatisticamente a fazer 1% do resto da população entregue a todo esse ódio que vem sendo a ideologia que dominou os corações. Eu já falei um absurdo, mas são dias difíceis e eu não poderia ficar sem dizer isso. Como é que a gente faz para enfrentar essa situação? Em primeiro lugar, é reconhecê-la. E reconhecer que, infelizmente, eu digo com toda a dor no meu coração, porque eu passei a minha vida toda, eu sou filho dessa cultura. Eu só fui salvo dela porque eu não fui criado nela.
Eu apenas a visitava desde criança. E ouvia o que a minha avó materna, ultra protestante, preconceituosa, que tinha ódio de católicos e de tudo que não fosse protestante, dizia em casa. E eu pensava criança e dizia, coitada da minha avó. Ela parece que não enxerga nada, porque a minha outra avó, que mora aqui a 100 metros de distância, é católica e é a melhor pessoa que eu conheço. É melhor até do que a minha avó crente, que foi quem me criou. Eu tive o privilégio de ter um pai agnóstico, que equilibrava o tempo todo, dizia, meu filho, é demais assim, esse pessoal exagera. Eu cresci sendo chamado ao equilíbrio. Ele nunca fez negação de nada, nunca tentou me induzir a coisa alguma, mas ele tentou fazer com que os excessos jamais pregassem ou colassem na minha mente, e conseguiu. Depois o mundo me salvou. Entre os meus 13 e 19 anos de idade, eu fui salvo pelo mundo. Aquele conceito de pecado feliz de Santo Agostinho, que às vezes o pecado chega para salvar o cara de um estado mental que, se não tivesse sido relativizado pela experiência do pecado como relatividade pessoal, o indivíduo se tornaria num diabo duro, empedernido e absolutamente esmagador da vida do próximo. O mundo veio e me salvou, me identificou com a dor humana, com o sofrimento humano, com o suicídio humano, com a angústia humana, com as drogas humanas, com a evasão da realidade, me ajudou a enxergar a dor da minha geração e de muitas gerações. Então, a primeira coisa é você ter a coragem de enxergar, tanto para fora quanto para dentro. Quando eu me converti, comecei a ter que conviver com a igreja, e a primeira com a qual eu comecei a ter que conviver foi a Assembleia de Deus. Eu amei os irmãos que eu conheci ali, que iam na minha casa orar comigo. O irmão Bento é o de quem eu trago a mais terna memória daqueles dias. Mas logo depois eu falei a eles, eu não tenho a menor condição. A cultura desse lugar aí é muito opressivo para aquilo que eu entendo do Evangelho a vida inteira e do que eu já comecei a entender nesse primeiro mês de releitura do Novo Testamento. E fiquei com meu pai na igreja presbiteriana, que naquele tempo era a melhor alternativa evangélica de liberdade. Por incrível que pareça, era. Tanto é que eu não queria ser ordenado pastor de grupo nenhum, para não ficar na mão de ninguém, mas acabei aceitando ser ordenado pastor presbiteriano a pedido do presbitério 2 vezes. Eu aceitei, nunca pedi nada. Eles me ordenaram e me deixaram em paz até o dia que eu determinei sair, em agosto de 98. E ainda tenho 6 cartas guardadas aqui dos pedidos do presbitério, me pedindo para voltar. E o meu amigo, o reverendo Guilhermino Cunha, dizendo, Caio, volta, fica comigo aqui na catedral. Meu pai, na igreja presbiteriana de Manaus, onde eu comecei com ele, dizendo, vem para cá, meu filho, fica aqui comigo, vamos fazer como a gente fez no início. E eu dizia, não, pai, eu preciso ficar só, porque sem essa liberdade eu não terei autoridade para confrontar esse principado e potestade maligno que tomou conta da igreja e só piora. Em 94 já estava insuportável. Em 98 eu não aguentei e fui. E de lá para cá eu só vi isso ficar mais horrendo, a chegarmos a tal ponto que estamos agora nesse espírito do ódio, das cruzadas, dos jarridistas,
daqueles que estão aí querendo guerra santa. É um negócio demoníaco. Enquanto não se reconhecer isso, não se tem como combater isso, porque o primeiro lugar onde a gente tem que combater isso é no coração da gente. Não adianta convocar jejum e oração para todo mundo jejuar e orar com essa mesma mentalidade demoníaca. Esse jejum e oração tem que ser o jejum de Isaías 58, que não é jejum de comida, é jejum de maldade. Leia Isaías 58. Jejum de maldade, com estímulo à prática da libertação e da solidariedade. E a oração do amor, da reconciliação, do derrubamento dos muros, que tem que começar aqui dentro de mim, no meu coração. O que eu propus na semana passada, eu quero simplificadamente propor agora aqui outra vez. Número 1, é que quem quer que creia, que diga amém a tudo que eu venho falando há quase 1 hora aqui, há pelo menos 40 minutos. Se você diz amém, eu não estou aqui com preview para ver corações ao alto, mas o Braulio pode receber os corações ao alto, ele está vendo lá. Se você diz amém, bote corações ao alto, coraçõezinhos aí. Amém, 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 amém. Estou contigo, Caio, quero orar. Primeira coisa, então, é tire todo o ódio do coração. Não há justificativa para você odiar ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Carluxo, nem o número 1, nem o número 2, nem Michele, nem as ex-mulheres, nem o Roberto Jefferson. Isso tudo é gente louca. É gente que perdeu o juízo. E é gente que precisa de oração para ver se Deus lhes concede arrependimento para a salvação. E a gente tem que orar com todo quebrantamento e súplica diante de Deus. A segunda coisa que eu pedi na semana passada, e eu quero repetir, já tem pessoas fazendo isso, eu pedi aproveite, leia. Eu falei isso, creio que na sexta-feira passada. Leia de hoje até aí você ir votar no próximo domingo, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Leia. Antes de começar a ler, ore. E diga, Jesus, por favor, ilumina minha mente. Porque se eu estou agindo contra o Espírito de Jesus, contra tudo que Jesus fez, foi, encarnou e ensinou, se eu estou escolhendo pedacinhos de coisinhas tiradas do contexto para justificar a minha maldade em nome de Jesus, me ilumina. Eu quero ler os evangelhos. Agora, se você for um super atrasado de tudo e preguiçoso, eu gostaria de pelo menos pedir que você lesse o evangelho de Mateus. E você lesse o evangelho de João. Você consegue ler? Ver com quem que Jesus está falando. Ver se ele está falando para prostitutas, para pecadores, ou se na maioria das vezes ele está profetizando contra a religião, contra os religiosos, contra as crenças idênticas às que são propostas hoje. E são essas práticas as únicas que ele enfrenta como um caterpillar atropelante. São justamente essas. Veja se na leitura de Mateus e João, pelo menos, orando e dizendo, abre a minha mente, eu não vou me bloquear, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Fala comigo. Dê essa chance ao Espírito de Cristo no seu coração. Leia sozinho, de carreirinha, não pare, valendo. Comece hoje, agora, valendo, lendo. Amanhã você terminou Mateus, aí comece João.
Leia, leia, prestando atenção, de carreirinha, orando. E se no final você continuar crendo com a mesma raiva, com o mesmo ódio, com o mesmo espírito de hoje, com as mesmas ideias de agora, I rest my case. Eu fiz o que eu pude para te ajudar e você viva com as responsabilidades do que assumiu. Mas eu imploro a você que ainda tem sinceridade e verdade no coração. Leia os evangelhos. Se não der para ler os 4, leia Mateus e João e pergunte: Jesus, com quem tu estás falando? Contra quem tu estás falando? Será que eu odeio aqueles a quem tu amaste? E que eu obedeço àqueles a quem tu confrontaste e contra os quais profetizaste? Abre os meus olhos para que eu entenda. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra simples, que eu tentei fazer a mais simples que eu consegui, para ver se o máximo possível de pessoas entendem, que ela encontre lugar, que ela encontre guarida, que ela encontre agasalho, pouso, ninho, aconchego e um espírito manso e tranquilo para acolhê-la no ser. É o que eu te peço que tu faças, porque só tu podes fazer. Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.